Sou eu que agradeço essa oportunidade, porque toda oportunidade de trabalho, ela, na verdade, nos funciona como um presente de Deus, para que a gente possa construir o Evangelho dentro de nossa vivência diária. Quando a gente fala sobre a luta do bem contra o mal, ou do mal contra o bem, como preferem alguns, nos reporta à mente várias imagens que desde antes de Cristo já vinham sendo construídas no imaginário popular. Existiam mitologias, existiam figuras, existiam alegorias, e muitas dessas alegorias persistem até os dias de hoje. Ainda nos dias de hoje, ainda vemos muitas pessoas tratando os espíritos infelizes apenas como seres das trevas, como se fossem uma criação à parte de Deus. Falar sobre a luta do bem contra o mal não é falar de força, não é falar de poder, é falar da mensagem de Jesus. Jesus, quando trouxe o Evangelho, muita surpresa ele causou no primeiro momento das suas pregações, por causa da sua capacidade, dos milagres, como ficou conhecido os seus poderes espirituais. Isso despertou a atenção de muitas pessoas. A capacidade de transformar água no vinho, multiplicar os pães e peixes, curar os cegos, os leprosos. E é interessante que Humberto de Campos, no capítulo 7 do livro Boa Nova, que o Paulinho nos apresentou aí no início, ele traz um fragmento, ele comenta um fragmento da passagem de Jesus, muito interessante, muito curioso, acerca de como Jesus, na sua didática incrível, ele aproveitava todas as circunstâncias para trazer cada vez mais ensinamento, luz. Então, Humberto de Campos, ele começa o capítulo 7 dizendo que todos os discípulos de Jesus, naquela ocasião, em que eles viviam próximos, conviviam diariamente com ele, eles ficavam maravilhados com todos os feitos que ele fazia, com a sua capacidade de oratória, a sua capacidade de fazer aquelas parábolas. E ele destaca a figura do discípulo Tadeu. Humberto de Campos nos diz no livro Boa Nova que Tadeu, dentre de todos os discípulos, é o que mais se brilhava quando Jesus conseguia expulsar os chamados demônios malfazejos daquelas pessoas que chegavam atormentadas. De todos os discípulos, Tadeu é o que mais se impressionava. Principalmente quando aqueles espíritos ditos imundos, quando eles saíam, eles eram afastados da presença daquelas pessoas que nós chamamos hoje de obsidiados. Quando eles saíam aos gritos, pela simples presença amorosa do Mestre Jesus, o discípulo Tadeu ficava maravilhado. Ele olhava para Jesus, olhava para aquela criatura que voltou a recuperar a sua saúde mental fragilizada, e ficava impressionado em ver tudo aquilo. Certa ocasião, Jesus precisou ausentar-se com Tiago e João. Eles foram para outra localidade, foram para Cesareia de Filipe. E Tadeu, que permanecia no lugar onde ele estava, sabendo que ele era um dos discípulos próximos do Cristo, trouxeram certa tarde uma senhora dementada, atormentada. E é interessante que antes de fazer essa explanação,
Humberto de Campos, eles nos chama a atenção para um detalhe muito interessante, muito curioso. A palavra diabo, que infelizmente, com o passar dos séculos, ela foi sendo vulgarizada, até a gente ter a personificação do diabinho com chifrinho vermelho, que tem o tridente, que usa o enxofre, que faz isso, que faz aquilo outro. Humberto de Campos, ele nos traz uma informação que é valiosíssima da gente refletir sobre ela. O mau uso que nós fazemos das palavras, a distorção que a gente faz das palavras. Na época, a palavra diabo era uma palavra que era usada na sua acepção original, era uma palavra de origem grega. A palavra diabalos, da onde surgiu a palavra diabo, significa tudo aquilo que desagrega, que separa, que desune. E é curioso que o contrário, o antônimo, se nós preferirmos chamar assim, do diabo, é uma palavra que todos nós utilizamos no nosso dia a dia. Símbolo. A palavra símbolo também é uma palavra de origem grega, símbolos, que significa aquilo que agrega valor, aquilo que une, aquilo que traz uma informação. Hoje nós temos várias representações simbólicas. As doutrinas cristãs, por exemplo, utilizam a cruz como simbolismo, como referência a tudo aquilo que foi deixado pelo Cristo. Os seguidores do taoísmo usam o símbolo que eles chamam de yin e yang. O positivo e o negativo, o masculino e o feminino. E vários outros símbolos existem e perduram até os dias de hoje. E é necessário, pois nós ainda não temos a maturidade intelectual e espiritual suficiente para compreender todas as grandezas espirituais. Porém, quando nós utilizamos palavras e distorcemos o seu significado, a gente chega a cair no ridículo. Quando a gente ouve companheiros nossos, menos desavisados, utilizando, às vezes até em tom jocoso, se referindo ao diabo como sendo uma criação à parte do universo, ele não compreende o que é Deus, a causa primária de todas as coisas, nos dizeres de Allan Kardec. Então, o Humberto de Campos, ele nos destaca que aqueles espíritos malfazejos, aqueles espíritos que atormentavam aquelas criaturas, que nós hoje denominamos na doutrina espírita de espíritos obsessores, eles eram sim chamados de diabolos, porque essa palavra, naquela ocasião, ela era usada no seu significado exato. Eles desagregavam, desuniam, traziam adversidade. E por isso que na cultura hebraica, uma outra palavra, também distorcida com o passar dos séculos, nos chegou até hoje na forma da personificação do mal, que seria Satanás. Ora, Satanás não é a figura que personifica o mal. Satanás é uma palavra hebraica, que significa adversário. Então, quando aquela comunidade de pessoas viam aqueles espíritos atormentando algumas criaturas mais fragilizadas espiritualmente, eles denominavam essas criaturas de diabos, diabos malfazejos, porque essa palavra significava desagregador, aquele que é um adversário da luz, aquele que não está deixando o bem continuar existindo, ou nem começar a brotar no coração daquelas pessoas. Então, voltando ao contexto em que Humberto de Campos faz a sua narrativa no livro, Tadeu, em certa ocasião, estava sozinho, porque Jesus havia saído em companhia dos outros dois apóstolos, Tiago e João, para outras localidades. E ele se viu na obrigação de dar continuidade ao trabalho que Jesus havia pedido a todos eles. E trouxeram à presença de Tadeu uma senhora muito debilitada, dementada, possuída, podemos dizer assim, de acordo com a linguagem utilizada na época. Porém, por mais que fosse a boa vontade do discípulo, por maior que fosse a sua sinceridade em querer ajudar, ele não conseguiu expulsar aqueles espíritos, ou aquele espírito,
malfazejo daquela senhora. Somente no dia seguinte a esse episódio, no final da noite, quando Jesus regressava da Cesareia de Filipe, é que a presença do Mestre Jesus trouxe um pouco de alívio àquela senhora. Ele conseguiu afastar aquele espírito e ela recobrou um pouco da consciência, tão debilitada por causa daquela influência perniciosa de muito tempo. E o Tadeu começou a se perguntar: o que será que eu estou fazendo de errado? Por que Jesus consegue fazer isso com tanta facilidade? Eu vou aproveitar uma ocasião em que Jesus não estiver muito atarefado, eu vou perguntar isso para ele. E assim, passado algum tempo, quando ele percebeu que Jesus estava mais tranquilo, não tinha muitas pessoas que estavam procurando ele, Jesus explica que tudo é criação de Deus. Tadeu começa a repensar tudo aquilo que ele acreditava de verdade até então. E aí Jesus aproveita essa indagação natural e começa a explanar um pouco mais. Ele começa a falar sobre as questões que a gente precisa dar mais importância na construção. Porque Tadeu, ele tinha aquela preocupação de querer resolver tudo, né, de uma vezada só. Ele imaginava, na sua inocência, que se Jesus falasse alguma coisa, todos os espíritos ignorantes seriam convidados a virem para o lado do Evangelho, para praticar a luz do Evangelho. E Jesus aproveita e fala: por que Deus não faz dessa forma? Será que por acaso, porventura, nós teríamos uma substância de amor melhor do que a do coração do Pai? Certamente que não. Tudo tem o seu momento. E aqueles que hoje estão vestindo a túnica, né? Jesus utiliza essa expressão muito interessante. Aqueles espíritos que hoje estão vestindo a túnica da ignorância, da maldade ou da adversidade, um dia eles serão convidados a fazerem a troca da vestimenta rumo ao bem. Porque a única lei que existe é a lei do bem, a lei do amor, como Jesus deixou bem claro nos seus ensinamentos evangélicos. Então, quando se fala na construção, é muito curioso que até os dias de hoje, a gente pensa sempre num combate, a gente pensa na guerra, a gente ainda traz muito esse instinto belicoso dentro de nós, né? Herança, certamente, aí das nossas encarnações equivocadas. Então, quando a gente fala em vencer o mal, a gente pensa sempre no mal como algo externo. Eu tenho que combater o mal, eu tenho que vencer isso, eu tenho que superar. E a gente esquece que a maior fonte, ou talvez a única fonte do mal, é a gente mesmo. A gente é o maior entrave. Às vezes a gente fala muito nos espíritos obsessores, às vezes a gente fala até em tom de brincadeira: minha vida está complicada porque meus obsessores não dão trégua, a minha vida está muito difícil, está muito perturbada. Mas às vezes a gente esquece que a gente está fazendo obsessão com a gente mesmo. Quando a gente não se ama, começa por aí, quando a gente não se ama, quando a gente se menospreza, eu não mereço, eu não vou conseguir fazer isso, eu nasci só para pagar a dívida, eu nasci só para sofrer. Quando a gente fala, às vezes até em tom de brincadeira mesmo, que a gente não merece, a gente está fazendo o papel do auto-obsessor. Por incrível que pareça, nós somos obsessores da gente mesmo. Imaginamos muitas vezes que a influência externa dos outros espíritos, encarnados e desencarnados, são sempre maiores. E esquecemos daquilo que nós mesmos podemos fazer e às vezes não estamos fazendo. Quando a gente conhece a luz, quando a gente conhece os ensinamentos de Jesus e não pratica por opção, a gente está provocando uma obsessão. Porque uma coisa é você desconhecer a lei do amor. Uma coisa é você ser completamente alheio a esse ensinamento. Mas não é a nossa realidade. Nós já temos essa informação vinda de milênios. Nas nossas várias experiências de reencarnações sucessivas, mesmo que em outras denominações religiosas, sempre tivemos contato com essas noções de espiritualidade.
Então, nós sabemos o que é o certo, sabemos o que é o errado. Só que, por opção nossa, a gente opta pela inação. A gente quer que as coisas aconteçam sem que a gente faça nada para que elas mudem. E até eu gostaria de parafrasear aqui o Einstein, que é muito conhecido aí pela física, né, pela teoria da relatividade, mas certa vez, numa conferência que ele participou em Genebra, ele disse para alguns amigos dele: insanidade maior é você querer ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Isso que é a maior loucura. E é pura verdade. A gente deseja o bem, a gente deseja o amor, a gente deseja a prosperidade, a gente deseja a paz, a gente deseja um monte de coisa ótima. Supernatural. É um desejo de qualquer um de nós. Porém, a gente está fazendo o plantio, a gente está cultivando o terreno, ou a gente simplesmente imaginou que colocando a semente debaixo da terra não precisaríamos fazer mais nada. Acontece muito isso conosco. Às vezes a gente acha que a imposição de mãos que Jesus fazia era suficiente para que aquele sofredor encarnado estivesse totalmente curado. E a gente sabe, as leituras evangélicas nos revelam que muitos passavam a ter aquele mesmo problema novamente, às vezes até pior. Não é por causa do poder de Deus, de Jesus, através da manifestação mediúnica ali naquele momento. Não é por isso. É porque não adianta você limpar uma casa e tornar a sujá-la novamente. Assim acontece com a nossa casa mental. Não adianta a gente esperar que um espírito de luz chegue, se aproxime de nós, tire toda aquela imundície, no sentido figurado aí, das nossas dificuldades espirituais, se a gente não faz por onde manter aquilo limpo novamente. Se a gente começa a dar guarida a um pensamento equivocado, se a gente começa a perceber que alguma fofoca, alguma influência, ela está sendo aceita pela nossa mente, ela está começando a criar broto no nosso coração. E isso é uma adversidade. Isso é o diabo, na acepção que os gregos utilizavam para essa palavra. Isso está desagregando. Todas as vezes que a gente começa a ouvir falar uma coisa que não sabe de onde, as chamadas fake news, que a gente ouve falar muito nos dias de hoje, a gente não procura aprofundar até onde aquilo é verdade, onde aquilo é mentira, e aceita incondicionalmente, segue aquilo ali, a gente cai no buraco. Jesus, ele é muito assertivo nos seus ensinamentos. Só que o maior de todos os ensinamentos que ele deixou como legado é da construção individual. Por isso ele falava para os discípulos, e em especial para o Tadeu, que o Humberto de Campos utiliza nessa narrativa específico, ele fala: Tadeu, não esqueça do bom combate. O bom combate não é aquele combate que você faz com os adversários externos, é contra você mesmo, é contra suas más tendências, é contra suas más inclinações. Esse é o bom combate. Deus, ele semeou o livre-arbítrio. Todos os espíritos criados sempre nasceram simples e ignorantes, foram fazendo as suas construções individuais. Nós não podemos simplesmente brigar com o nosso irmão por conta do erro dele. Assim como um pai, no caso da figura que Jesus utilizava para se referir a Deus, o pai, ele não vai intervir contra as criaturas. Ele vai reeducar essas criaturas. Ele vai reensiná-las. Esses filmes que a gente vê aí à torta e à direito sendo veiculados, eles sempre mostram a questão da violência como sendo a forma de eliminar o mal. Ah, eu quero eliminar o mal. Então eu tenho que matar o mal. Ora, o mal, ele é uma construção nossa. Ele é uma construção da gente. Todas as vezes que a gente está vivendo uma experiência cotidiana, você está no trânsito, uma pessoa te fecha, ou você está indo, uma pessoa vai e pisa no seu pé, uma coisa qualquer do cotidiano de todos nós. Quando você aceita uma determinada provocação,
A provocação ela é externa, mas aceitar aquilo ali, reagir, é uma coisa nossa. É a gente que pode optar por fazer a diferença. E aí que entra o evangelho. O evangelho, ele não é uma magia, ele não é uma imposição de mãos milagrosa, como querem muitos. Ah, eu fiz um monte de coisa errada, agora Jesus vai me abençoar e nada demais vai acontecer comigo nem com a minha família. Isso não existe, é magia, isso é fantasia. O reino de Deus, ele é uma construção diária. Ele é uma construção ininterrupta. Se até ontem a gente andou nas trevas, a gente tem que lembrar que a treva ela não tem, a treva ela não tem existência própria. A treva, a sombra, no sentido figurado e no sentido físico, ela, na verdade, ela é a ausência da luz. A sombra, a treva, como a gente costuma dizer, ela não tem existência material, ela não tem existência física, ela é a obstrução de alguma coisa, a passagem da luz. Assim é o bem e o mal. O mal, com L, substantivo aí no caso, própria. Ele não é uma personificação, ele não é o Satanás, ele não é o Lúcifer. Essa maldade, ela é o reflexo da ausência da luz, da ausência do conhecimento, da ausência de todos os ensinamentos que Jesus deixou para todos nós seguirmos. Todas as dificuldades com as quais a gente lida, seja o desencarne de um filho, seja o desemprego, seja uma doença, seja qualquer circunstância que aparecer na nossa vida, isso não são castigos. A doutrina espírita vem nos esclarecendo isso há século. São oportunidades de você reconstruir erros e transformar em acertos. A gente tem que sempre procurar ter a maturidade suficiente, mínima, para entender que a oportunidade, ela não é um obstáculo. Ela é uma porta que você pode ou não atravessá-la. Você que escolhe. Todas as formas de dor que nós pudermos imaginar, dor emocional, dor física, dor psicológica, qualquer tipo de dor que nós pudermos imaginar, ela, no primeiro momento, ela parece ser um obstáculo, parece ser alguma coisa que está impedindo da gente continuar o nosso caminho. Mas a dor, ela pode ser visualizada como uma oportunidade de melhoria. Se você está sentindo uma dor física, tem alguma coisa acontecendo no seu organismo de errado, porque tudo tem que ter equilíbrio. Se o teu organismo está com algum problema, por exemplo, na região gástrica, você tem que procurar saber o que você está comendo. Se você está ansioso extremamente, se você está preocupando desnecessariamente com coisas com menor importância, isso tudo vai refletir no seu corpo físico. Da mesma forma, as construções espirituais são da mesma natureza. Então, aproveitando o exemplo do Humberto de Campos e tomando para a nossa realidade de hoje, quando a gente ainda não consegue fazer um efeito com a mesma facilidade que Jesus o faria, não é porque a gente ainda é incapaz no significado da palavra, é porque a gente ainda não fez aquela construção. Nós não podemos esquecer que Jesus falou, vós sois deuses. Tudo aquilo que eu faço, vocês também têm condições de fazer. Ele não ia falar uma coisa simplesmente por falar. Ele sempre foi a personificação da verdade. Então, se ele disse isso, é porque todos nós temos a capacidade, a potencialidade de fazer os mesmos prodígios que ele fez. E muitos outros mais. Se nós ainda não temos essa condição, é porque falta construções internas. Falta a gente construir dentro da gente. Como que a gente vai querer aconselhar alguém sobre algum assunto se a gente não está se informando sobre aquele assunto? Como que nós podemos ajudar uma pessoa se a gente não está se ajudando? Como é que é possível você querer simplesmente expulsar um espírito considerado do mal se você mesmo enxerga o mal como sendo a personificação de uma pessoa? Jesus, em todos os momentos da sua
breve passagem terrena de 3 anos na vida pública, ele deixou bem claro que são as atitudes que são as que têm que ser condenadas, não as pessoas. Em todas as situações em que as pessoas estavam em equívoco, em todas as áreas, ele sempre focava nas atitudes, não é na pessoa. Quando Pedro, naquele momento de aflição, vendo Jesus sendo aprisionado pelos centuriões romanos, ele resolve pegar a sua espada e cortar a orelha lá de um dos soldados. Jesus deixa bem claro para Pedro, para Simão Pedro, o ensinamento. Embainha a tua espada. Aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. Ele aproveita o ensinamento e ele aproveita para curar aquele centurião romano, o Malco. Então veja, Jesus, ele aproveitava todas as pequenas situações para deixar um ensinamento profundo. O problema não está na pessoa, o problema está na atitude que ela resolve seguir. Todas as pessoas são criaturas que vieram do Pai, então elas são potencialmente divinas. Se nós ainda não conseguimos ver essa divindade espalhada ao redor de nós, se o que nós estamos enxergando são as trevas, as sombras, é porque nós ainda precisamos fazer brilhar a nossa luz. A nossa luz ainda está fraca, está uma lamparina fraquinha. Está faltando a gente fazer ela brilhar mais. E é nesse momento que Humberto de Campos faz o relato de que Tadeu começa a perceber a grandiosidade, a profundidade desse ensinamento do Mestre Jesus. Esse momento em que Jesus consegue explicar, é que Tadeu começa a refletir. Eu preciso fazer essa construção, é dentro da minha pessoa, é dentro da minha vida. Falar sobre o Evangelho, passado tanto tempo, não é simplesmente recontar uma história passada. É falar da oportunidade de cura, é falar da oportunidade de redenção, é falar da oportunidade de mudarmos a partir de agora. O maior entrave que acontece na vida de todo mundo é quando a gente estagna, é quando a gente está parado, é quando a gente simplesmente estagnou no mesmo lugar. Eu costumo dizer, eu sei que é uma analogia um tanto quanto pobre comparado com as analogias dos outros oradores espíritas aí, mas eu costumo utilizar uma comparação que eu acho bastante interessante. Todos nós não estamos no mesmo barco. Às vezes a gente está passando por a mesma tempestade, mas nós não estamos no mesmo barco. Cada um de nós tem o seu barquinho. Um, às vezes, fez por onde merecer um barco maior, outro está lá numa chalana, tipo Pantanal, outro está num barquinho que tem remo, outro está com barco a motor. Os barcos são diferentes. Se a gente toma no sentido figurado um monte de situações semelhantes a essa, várias pessoas nos seus barcos, e a gente está percebendo que o vento está favorável, está empurrando a gente lá para o alto mar, considerando que o mar seja a divindade, o conhecimento universal. Quando a gente percebe que tem várias pessoas que estão indo à nossa frente e a gente está parado, às vezes a gente tem a mania de ficar olhando para as pessoas da frente e falar, eu não estou indo lá porque aquele lá tem um barco muito mais rápido que o meu, o motor daquele lá, eu estou esperando aqui o vento empurrar, o vento não está empurrando, então o problema está comigo. Ah lá, o outro, tá vendo? O outro saiu junto comigo aqui na praia, mas ele já está a 300 quilômetros dentro do mar. O problema é o meu barco. E aí, quando você se dá conta e você olha para baixo do seu barquinho, você vai ver que tem uma âncora que você mesmo colocou lá no barro e você não tirou. Essa âncora é a culpa, é o remorso, é a dificuldade de se auto-perdoar. Não adianta você ter um barco, não adianta você ter o mar inteiro à sua disposição, não adianta as suas velas estarem soprando, estando aberta, disponível para te empurrar para o alto mar. Se você está ancorado,
Tirando o lado figurado e trazendo para a realidade da questão do mal e o bem que a gente está comentando, por que muitas vezes a gente não consegue avançar no caminho da espiritualidade maior? Porque a gente está ancorado na lama que nós mesmos colocamos as nossas culpas e remorsos. A pior coisa do mundo chama-se culpa, é a coisa mais inútil. E me perdoe se eu estiver falando bobagem, eu não estou querendo dizer que a gente não tem que ter arrependimento, são coisas diferentes. Eu estou falando da culpa, eu estou falando daquele sentimento inútil que você coloca a mão na cabeça e fala assim, nossa, eu não devia ter feito isso, meu Deus do céu, eu fiz uma coisa errada. A culpa é uma prisão que é inútil, ela não está adiantando em nada na sua vida, você simplesmente está remoendo a mesma cena. É preferível a gente ser honesto, como Paulo de Tarso fez. Ele poderia ter sido um grande hipócrita da história, em ter negado todas as atrocidades que ele tinha cometido em nome do Sinédrio. Mas ele reconheceu que ele estava falho. Em vez de se acrisolar, em vez de se aprisionar na culpa, ele olha para Jesus quando ele teve a oportunidade de encontrar com o mestre na estrada de Damasco e pergunta, Senhor, que queres que eu faça? Isso é atitude. É o que falta na gente. É o que faltou, talvez, para o Tadeu naquela circunstância em que ele não conseguiu, com amorosidade e com firmeza, ajudar aquela pobre mulher que estava acometida pelos espíritos malfazejos. Assim acontece conosco. Quando Jesus nos deixa como legado, amar a Deus sobre todas as coisas e a si como ao seu próximo como a ti mesmo, ele está deixando para nós o pilar da construção. Ele está deixando para nós como se fosse o projeto para a construção plena. Nós temos que amar Deus sempre acima de tudo, de todas as coisas. Temos que amar o nosso próximo, assim como nós nos amamos. Ora, se a gente não se perdoa, se a gente não se permite recomeçar, se a gente guarda remorso, se a gente guarda muita coisa, muito lixo mental dentro da gente mesmo, como é que a gente vai querer que o planeta onde nós moramos seja um mar de rosas? Como é que a gente quer que essa espiritualidade ela haja sobre o planeta se nós é que somos os encarregados de fazer isso? Jesus ele deixa bem claro isso no ensinamento. A construção ela é diária, ela é ininterrupta. O trabalho ele tem que ser incessante, ele não pode ter pausa. Quando você se propõe a servir a Deus, você tem que observar todas as circunstâncias, por mais difíceis que sejam, e tomar essas circunstâncias como oportunidades valiosas de você ensinar o que é a luz, o que é o amor, o que é o bem. Talvez Jesus chegasse e nos ensinasse, olha, se uma pessoa te fere num lado do seu rosto, você vai e fere o outro lado do rosto da pessoa também. Na lei de Talião, seguisse o mesmo caminho da lei de Talião. Talvez a gente jamais iria considerá-lo como governador espiritual do planeta Terra. Mas quando ele nos ensina que todas as vezes que a gente receber uma ofensa, a gente tem que mostrar outra face, ou seja, o outro lado, ele está mostrando a construção que a gente tem que fazer no planeta, começando por nós. Se a gente começa a fazer um plantio, se a gente consegue induzir as pessoas, não pela palavra, porque a palavra por si só, sem obras, é morta. A fé sem obras é morta, nós todos sabemos disso. Mas se a gente consegue, através dos nossos exemplos, ainda que pequenos, motivar determinadas pessoas, principalmente as do núcleo familiar, que é onde nós temos os maiores débitos, né, nas nossas questões de débitos espirituais, a nossa família é onde estão reunidos os espíritos, onde a gente tem mais acertos de contas a fazer, mais de imediato. A gente não pode fugir a isso, simplesmente. A gente tem que procurar nessas oportunidades, também não é querer ser uma pessoa hipócrita, ser o que não é ainda, mas tentar mudar a sua capacidade, começando a se perdoar. É o primeiro caminho.
Se você não perdoa você próprio pelo que você já fez de besteira 2, 3, 5 ou 10 encarnações para trás, como é que você vai perdoar o seu semelhante? Você começa por você mesmo. Começa se amando. E se amar não é uma questão de empáfia, não é uma questão de egocentrismo. Eu sou a melhor pessoa do planeta. Eu sou o filho predileto de... Isso é bobagem. Isso é coisa de filme de Hollywood. Isso não existe. Porque a gente tem que procurar ser uma pessoa melhor do que a gente foi ontem. Já foi hoje. A luta do bem contra o mal, portanto, ela não é de fora para dentro. Ela tem que ser de dentro para fora. Ela tem que ser uma construção. E para não alongar muito os nossos comentários, meus amigos, eu gostaria de recordar aqui um trecho do livro Há 2000 anos, que me parece estar bem coerente com essa reflexão da tarde de hoje. Hoje nós consideramos o Emmanuel um grande espírito iluminado. Não apenas pelos legados dos textos que ele deixou por meio da mediunidade cristalina de Chico Xavier, mas pelas suas atitudes, pelas suas coerências, pelas suas reflexões valiosíssimas. Só que nós não podemos esquecer que o Emmanuel de hoje, ele já foi outra pessoa, ou várias outras personalidades, se preferirmos chamar assim, no passado. Para não alongar muito, vamos recapitular daquela encarnação em que ele se destacou mais, vamos assim chamar, no cenário terreno, quando ele era um senador romano. Então, para quem já leu o livro Há 2000 anos, se recorda que num determinado trecho, o Públio Lentulus, enquanto senador romano, extremamente orgulhoso por considerar-se vestido da toga dos senadores romanos, ele chegou com desdém para conversar com Jesus. Porque ele imaginava, olha, eu sou um senador romano, esse cara aí é um carpinteiro, um Zé Dendrágua, como a gente costuma falar aqui em Minas Gerais. O que ele tem de acrescentar para a minha vida? Só que ele esqueceu um detalhe fantástico. Ele não conhecia, ele não sabia até então, que Jesus tinha capacidade de compreender a alma humana na sua integridade. E aí, naquele momento em que Jesus começa a falar de humildade para o Públio Lentulus, naquela ocasião, ele começa, no seu ímpeto orgulhoso, a questionar aqueles dizeres de Jesus, mas que credencial romana, que credencial essa pessoa tem para me falar de humildade? Eu que sou um senador do Império Romano? E aí Jesus, que poderia muito bem ter abaixado a cabeça e ido embora, porque também a gente tem essa mania de cair na inação quando a gente poderia agir. Jesus não faz isso, ele nos ensina que a gente tem que ter presença. Não precisa ser com orgulho, mas a gente tem que ter presença. Então Jesus aproveita essa oportunidade do senador romano e fala: todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas são miseráveis. As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais de justiça de meu Pai que está no céu. Um dia deixarão de existir suas águias poderosas sob um punhado de cinzas misérrimas. Suas ciências se transformarão ao sopro renovador de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis injustas serão tragadas no abismo tenebroso desse século de impiedade, porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem. A lei de amor, instituída pelo meu Pai, desde o princípio da criação. A lei de amor de meu Pai, instituída desde o princípio da criação. Então, com essa reflexão do Emmanuel, nós gostaríamos de finalizar as nossas singelas reflexões da tarde, lembrando que todos nós temos potenciais inúmeros. Nós não precisamos ficar nos comparando.
fulano é melhor, Beltrano é pior. Não, a gente não está aqui para comparar com ninguém, a gente está para dar continuidade ao nosso trabalho. E todos nós sabemos aquilo que é mais frágil, aquilo que é mais forte. Quando a gente consegue, de verdade, largar a preguiça de lado e abraçar o evangelho como uma proposta de renovação, todas as oportunidades, elas se mostram favoráveis para a luz se materializar. Então, o bem, ele vai ser pleno no planeta Terra? Vai, com certeza absoluta. Porque ainda ele não é presença na maior parte dos lugares do planeta Terra. Porque as sombras das pessoas ainda estão obstruindo a passagem da luz que emana delas próprias. Que nós todos possamos, através das nossas preces sinceras, das nossas atitudes coerentes, da nossa capacidade de ajudar uma pessoa, ainda que seja com um pacote de feijão, não vou nem dizer arroz, porque o arroz aí tá um preço absurdo hoje, né? Mas vamos colocar um pacotinho de feijão aí de 1 quilo. Se a gente consegue doar daquilo que está faltando para nós, para uma outra pessoa que está numa situação, às vezes, mais difícil, a gente já está fazendo esse reino de Deus se manifestar. É assim que a gente vai conseguir fazer o bem sobreviver ao mal. Porque, na verdade, o mal não tem existência plena. O mal é como uma sombra, é como uma... A gente tem que dar a vazão para a luz, e a luz ela tem que fazer presente em todos os lugares. Agradeço demais a oportunidade oferecida aí pelo Paulinho, em nome da Casa Espírita Sheila. Peço desculpas a todos vocês aí pelo transtorno aí da conexão durante as nossas falas, e agradeço a oportunidade e a paciência de todos vocês aí na tarde de hoje.